Boa tarde, famílias, amados e amadas. Eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre um assunto que eu julgo da maior importância. Sempre julguei. Aprendi no meu seio familiar. Aprendi com o meu pai. Bastante com o meu pai. Com a minha mãe, mas também bastante com o meu pai, por ser de repente o filho mais velho e ter um diálogo bem próximo com meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito respeitador, um homem de bons exemplos, bons costumes. Meu pai, apaixonado pela minha mãe, ele tinha um respeito assim ímpar pelas mulheres. Ímpar, né? Acho que se meu pai tivesse tido uma filha mulher, ele teria sido assim um pai ainda melhor. E olha que meu pai sempre foi meu ídolo, meu norte. Meu pai sempre foi meu exemplo de vida. Fico imaginando o que ele não teria sido, o que ele não teria sido para uma filha mulher, já que ele é pai de 4 homens e eu sou o mais velho. Então, diante disso, né, diante das minhas sobrinhas, diante de mãe, de avós, da minha família, e esse respeito sempre foi recíproco no nosso seio familiar, eu vi uma matéria que falava sobre as mulheres, né? Uma matéria profunda, que falava sobre as mulheres, principalmente nos dias de hoje, né? Então, me chamou muito a atenção, E aí eu preparei um material, né? Eu preparei ao longo dos dias um material só para falar sobre mulheres, sobre as mulheres. Eu, com a minha opinião, como homem, como pai de família, profissional de polícia durante 30 anos, profissional do rádio, né, profissional na área, profissional entre aspas, né, porque eu nunca ganhei dinheiro com isso, na área de prevenção às drogas, recuperação de jovens dependentes químicos, enfim, usando da minha experiência, de tudo aquilo que vi, presenciei, de tudo aquilo que eu ouvi, né? Então hoje eu quero começar aqui um trabalho e eu vou fazê-lo por etapas, porque é muito longo. Então eu vou fazê-lo por etapas. Então eu vou colocar lá o mesmo título, mas só que 1, 2, 3, para vocês poderem acompanhar, aqueles que tiverem interesse, acompanhar a nossa ideia, a nossa opinião embasada nessas nossas experiências. Então, vamos falar sobre mulheres. Mulheres, né? Então, por exemplo, né, uma mãe. Vamos começar por uma mãe. Ela, de repente, seja num relacionamento saudável ou não, né, ou num relacionamento intempestivo, né, num relacionamento do acaso, seja lá de que forma for. Esta mulher, ela estará amanhã gestante, esperando por um filho ou por uma filha, né? Então, aí nós começamos a avaliar todas as circunstâncias. E nós temos a experiência de ter passado por isso, né? Quantas vezes eu não fui perguntado, Cesário, o que você prefere, homem ou mulher? Aí eu respondia, não importa, desde que venha com saúde e perfeito. Que Deus abençoe muito esta criança. Não importa se ela será homem ou mulher. Então vejam, desde o início, esta atitude às vezes não é igual a outras atitudes. Existem homens que serão pais que quando lhe perguntado ele tem preferência. Não, eu prefiro homem, eu quero homem. E o outro pode dizer, não, eu quero mulher, né? Só que um homem é muito natural escolher o sexo masculino, né? E a mulher é natural escolher o sexo feminino, né? Mas é muito coerente quando você primeiro bota na mão de Deus, né? Porque quantas crianças não nascem com problemas, né? Que a gente está vendo aí, problema de rim, ontem eu estava acompanhando, aquilo sensibiliza, emociona, problema de rim, problema de visão,
problema da chikungunya aí, da situação, e sabe? E mesmo assim você vê as mães abraçarem de uma forma fraterna, carinhosa, com todo o amor do mundo aquela criança, né? Por outro lado, você vê mães que pegam seus filhos e jogam no esgoto, jogam em rios, né? Então tudo é uma questão de formação, concorda comigo? É formação. Tudo é uma questão de formação familiar. É o início de tudo. É como começou tudo, né? O reflexo será lá mais para frente, né? O reflexo disso tudo será mais para frente. Então, tudo são sementinhas que são plantadas. Nós vamos colher lá na frente. Se nós plantamos o bem, colheremos o bem. Se nós plantamos o mal, colheremos o mal. Agora você vê aquela mulher gestante, aquele barrigão enorme. Hoje em dia dá para ver, antigamente não dá. E ela vai ter uma menina. Nós estamos falando de mulher, né? Eu foquei bem isso no começo da postagem. Estamos falando de menina. E ela vai ter uma menina. E ela toda feliz. Toda feliz. Ela pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mais carente, mais necessitada. Mas ela toda feliz, porque ela será mãe. É da natureza. É da natureza, né? Que bom se essa criança tiver pai. Porque muitas hoje em dia, principalmente no Brasil, hoje em dia as crianças, elas nascem e não têm pai. Às vezes conhecem o pai, às vezes não. E isso é muito triste, é muito triste. Às vezes tem pais que esquecem, abandonam, vão embora, seguem a vida deles, arrumam outra família e boa. Às vezes tem pais que não, vão carregar essa cruz para o resto da vida. Vão carregar esse fardo para o resto da vida. Então existem várias experiências. Por isso que eu disse para vocês que eu estou embasando nas experiências que eu tive, naquilo que eu vi, ouvi e vivi. Então aquela mãe está ali, gestante. Ela pode ser a mulher mais rica do mundo, né? Ela vai ter sentimentos. Então ela vai estar olhando para aquela barriga, na expectativa do nascimento daquela filha, né? Às vezes tem pai que fica batendo na tecla que quer filho, quer filho, quer filho homem, quer filho homem, quer filho homem, e acaba entristecendo a mãe. Porque a mãe, ela está ali toda feliz, né? Toda fraterna, com todo o amor para dar para aquela criança, aquela menina que está por vir. Aí de repente, aquele pai, eu queria um filho homem, eu queria um filho homem, eu queria, né? Que amanhã pode causar traumas nessa criança. Então, são absurdos, né? Tudo vem da formação. Tudo vem do que eu e minha esposa pregamos para os nossos filhos, desde quando nasceram. Tudo que ocorrer na vida deles, tudo que ocorrer na vida familiar deles, na vida profissional deles, será em decorrência dos nossos ensinamentos e do que o mundo influenciou ou não na vida deles. E do que nós permitimos que o mundo influenciasse, porque não é questão de cerceá-los, a questão é de que o mundo oferece algo, mas nós temos a força como pais de chegarmos e dizer para este filho, o mundo está te oferecendo isso, mas cuidado, pode acontecer isso, 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 isso e isso. Olha este exemplo aqui, olha esse exemplo cá. Então, você pode estar convencendo o teu filho ou a tua filha a seguir um rumo mais saudável, embora o mundo esteja oferecendo aquela situação, né? E o mundo nos oferece coisas boas, mas nos oferece muitas coisas ruins, que num primeiro momento parecem boas, depois se tornam cruéis, nevastas, né? Perversas, né? Então nós é que somos as pessoas encarregadas de bem encaminhar nossos filhos, de orientar nossos filhos, de prepará-los para a vida. Nós somos as pessoas encarregadas. Nós assumimos esse compromisso a partir daquele momento que nós fizemos a criança. Eu vou falar de uma forma bem esdrúxula, né? Mas, de repente, é assim, naquele momento, aquele relacionamento íntimo em que se proporcionou que a criança começasse, a sementinha fosse plantada e ela começasse a florescer já no útero de sua mãe.
Então, pode ter sido num momento intempestivo, como eu falei, num momento acaso, pode ser num momento de amor, num momento de carinho, de afeto, num momento de respeito, enfim, num momento de querer, do querer, né? Aquela coisa gostosa, bonita, natural, nada forçado, né? Então, tudo isso gerará consequências boas ou ruins. Então, nós pensamos o seguinte, que aquela mãe, ela é companheira, né? Ela é companheira. Deus foi muito claro, né? Ele gerou da costela de Adão uma mulher. Esta mulher para ser companheira, não escrava, não empregada, nada disso, companheira, para todas as horas, né? Então, a gente nota a força que a mulher tem, né? O homem, por mais forte que ele seja, por mais inteligente que ele seja, a mulher sempre vai lhe transmitir um complemento a mais. Aquele complemento que às vezes está faltando para aquele homem progredir, ser feliz, enfim. Só que o que acontece? Muitos homens não entendem, infelizmente, que as mulheres, elas são nossas mães, nossas avós, nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas irmãs, desculpem, nossas irmãs. Entende o que eu quero dizer? Os homens às vezes não entendem. Nós somos animais racionais, né? Nós somos animais racionais, né? Nós temos inteligência, nós temos livre-arbítrio, nós temos o direito de pensar, principalmente no Brasil, no artigo 5º, de ir e vir se manifestar. Agora, os homens precisam ter respeito. Respeito. O respeito tem que ser recíproco, sim. Mas o que a gente vê mais são homens machistas, homens que se julgam que estão sobre tudo, eles são superiores ao tempo, eles são o ferro e o fogo, eles são tudo, sabe? Estão sob a lei, sobre a Constituição Federal, enfim, existem momentos que, né? E aqueles homens que por mau preparo no seio familiar, né, a falta de princípios e valores, o leva a pensar que ele pode fazer o que quer, o que bem entende, principalmente quando diz respeito às mulheres. Ô Cesário, mas nós temos muitas mulheres aí terríveis, terríveis. Né? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Né? O porquê que isso ocorre. Então, é importante que os homens deem exemplos, e exemplos positivos. Esses exemplos poderão ajudar a evoluir a si próprio e a evoluir a sua companheira, a sua filha, a sua mãe, sua avó. Não é porque a avó que ainda não está em processo de evolução, né? É como eu costumo dizer, aos 52 anos, ainda vejo coisas que eu imaginava que jamais veria. E ainda, outro dia, conversando com a minha esposa, nós vimos uma matéria na televisão, nós pensamos assim, será que chegaremos a ver isso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, a evolução das mulheres ao longo dos tempos foi muito grande. Gente, as mulheres, elas cresceram muito ao longo do tempo. Elas não votavam, né? Os direitos das mulheres eram bem reduzidos. Elas eram obrigadas a serem submissas, né? As mulheres, elas sempre foram, de certa forma, um alvo, né? Um alvo até certo ponto covarde, porque um homem pode, a mulher não. Se um homem fizer isso, ele é o cara. Se a mulher fizer isso, ela é a tranqueira, né?
Então vejam como a cultura que o mundo, não é aqui no Brasil não, a cultura que o mundo nos traz é uma cultura até ultrapassada, arcaica, é uma cultura que não condiz com a realidade dos novos tempos, onde a mulher ocupa espaços importantes, às vezes ela falha como os homens. Né? Tivemos aí a Dilma na presidência da República, né? Ela poderia ter tomado atitudes ímpares, ela poderia ter denunciado coisas, gritado, mas e a pressão dos homens? E a pressão dos homens? Né? Os bastidores políticos no Brasil são terríveis. Eles são ameaçadores, eles são cruéis, perversos demais. Veja, o sujeito fala, vou mandar esse cara aqui, se esse cara, eu vou mandar ele porque se ele falar em delação, eu mato ele primeiro. É por aí. É por aí. Não se enganem, é por aí. Então uma mulher, né, que poderia fazer muito, mas de repente ela sob pressão, né, ela foi cerceada, ela foi ameaçada, ela não tinha como espernear. Não estou defendendo a Dilma não, porque ela poderia muito bem arrumar um jeito de pedir apoio como presidente da República e gritar. E gritar. Olha, o que esses caras estão fazendo está errado, eu não vou compartilhar disso. Mas ela não o fez. Ela preferiu se omitir. Ela preferiu se calar. Então, foi uma grande oportunidade que a mulher perdeu de se sobressair diante dos homens, né, e diante das vontades dos homens. Né? Então, a conduta dos pais com relação às filhas, né, são muito importantes. São muito importantes. Né? A conduta dos pais é de estar presente, orientando as suas filhas, né? É de estar ali dando amor, carinho, afeto. Não jogar na mão da babá e deixar a babá que cuide e chega à noite dar um beijinho e acha que está tudo certo. Não é por aí. A natureza é muito clara, ela exige a presença, ela exige a união, ela exige um corpo só. Né? A família é um corpo só. Para ela ter uma boa estrutura, um bom alicerce, ela tem que estar junto, compartilhando de tudo, do amor, carinho, afeto e até dos problemas. Né? Guardadas as proporções, dentro daquele momento certo. Né? Você não vai te levar problema para uma criança, né? Óbvio, né? Então, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar dessas crianças. Né? Toda mãe que está ali com a sua filha para nascer, ela, como eu disse em outra postagem com relação aos filhos em geral, a mãe sonha. A mãe sonha. A mãe ela pensa assim, minha filha quando nascer, ela vai estudar, a minha filha vai ser bonita, a minha filha vai namorar, se casar, a minha filha vai constituir uma família bonita. Tomara Deus ela tenha um marido decente, um marido justo, honesto, trabalhador. Então, a mãe, a boa mãe, né, ela vislumbra coisas maravilhosas. Se ela for uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, ela vai o tempo todo em suas orações pedir pela sua filha. Né? Como eu faço com os meus filhos hoje. Né? Peço por eles o tempo todo. Eu oro de manhã, tarde e à noite. Estou o tempo todo com Deus na minha cabeça, e as primeiras pessoas que vêm à minha cabeça são os meus filhos. As mães são assim, com relação às suas filhas. Então é importante, gente, nós temos o compromisso de educar. Por exemplo, eu sempre preguei para os meus filhos o seguinte: filhos, é óbvio que vocês são homens e vocês estarão sujeitos a arrumar uma namorada, óbvio, né? Vocês são homens e naturalmente arrumar uma namorada. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês respeitem a filha dos outros, as filhas dos outros. Porque essas filhas poderiam ser suas irmãs. Né? A sua mãe também é mulher, a sua avó é mulher. Amanhã vocês poderão serem pais de filhas. Então não queiram para os outros o que vocês não querem para vocês mesmos. Então, filhos, respeitem as filhas dos outros. Né? Esses papos atuais de hoje em dia, eu peguei essa, peguei aquela, peguei aqui em casa, eu não admito. Mas Cesário, você é muito radical. Não é radical, gente.
não é radical. Se você prega respeito, se você educa respeito, você tem que ter critérios, e os critérios são esses. Né? Você não pode admitir uma situação dessa. Né? Um jovem tratar uma moça como um pedaço de carne, sabe? Como um animal, sabe? Que você pega e joga fora. Não é assim que funciona. Né? A mulher é uma companheira. É uma companheira. Eu sempre fui um jovem tímido. Né? E eu era aquele jovem de coração limpo. Coração limpo. Eu não tinha malícia nenhuma. Meus pais me criticavam muito por isso. Não tinha malícia nenhuma. As namoradas que eu tive, eu fui de coração limpo. Limpo. Sem sacanagem nenhuma, sem vergonhice nenhuma, sem safadeza nenhuma. Sabe? Foi de coração limpo. Então, não era aquela coisa. E outra, eu namorava de verdade. Eu queria uma moça para namorar. Não para me pegar. Não para passar lá para frente. Não para botar lá na fila. Sabe? Então, eu tô sendo explícito nessa questão, porque quando eu falo que tudo vai do começo, já começa por aí. Já começa por aí. Sabe que alguns casamentos eles acabam ocorrendo no pegar. Numa moça da fila. Sabe? Numa situação dessa, em circunstâncias dessa. Então, acabam gerando problemas na formação familiar depois. Pode ser que não, pode ser que sim. Vai depender muito do casal e de que um sente pelo outro. Né? Mas é importante nós nos atentarmos com relação a isso. De que forma estamos educando nossos filhos? De que forma estamos educando as nossas filhas? Em quantas palestras eu não passei que eu tive mais de 350 mil espectadores? Sabe o que é isso, gente? Parece pouco, mas é bastante. Em indústrias, em escolas públicas e privadas, enfim. Né? No meio policial, porque eu ministrava palestra para policiais militares. Sim, para policiais militares. Né? E o meu público, quando eu estava palestrando, no meu público nós tínhamos capitão, major, nós tínhamos sargento, cabo, soldado, tudo misturado. Tudo misturado. Então vejam, gente, como que as coisas funcionam. Né? Então nas minhas palestras, quantas vezes eu perguntava para os jovens, né, como é que era esse tipo de relacionamento entre os pais e eles, né? E muitos me diziam, meu pai fala para mim que eu sou garanhão, que eu sou macho, que eu tenho mais que pegar mesmo, sobrou na reta, caiu na rede é peixe, passa a régua e fecha a conta, sabe? Então ele pregava uma coisa para os filhos, e hoje muitos deles estão sofrendo consequências que eu estou vendo. Casamentos que começaram errado foram desfeitos, netos jogados para cá e para lá. Eles pregaram isso. Eles foram os responsáveis por isso. Entende o que eu quero dizer? Então, eles embutiram na cabeça do filho esse tipo de filosofia. É uma filosofia totalmente errônea, totalmente equivocada. Mas por que ele fez isso? Porque foi isso que ele aprendeu com os pais dele. Eu, por exemplo, eu prego coisas com os meus filhos, para os meus filhos, que eu aprendi com meu pai. Se meu pai não tivesse me ensinado, eu também talvez estaria cometendo os mesmos erros. Então, tudo é uma questão de formação familiar. Agora, o mundo ele vai influenciar. Ele vai influenciar das mais diversas formas e maneiras. Por uma família que não tem a mesma formação, né? Às vezes no círculo de amizade, nas escolas, às vezes até por professores. Professores, eles acabam passando ideias erradas, concepções erradas. Infelizmente, não que eu seja o dono da razão, mas eu sei disso. Primeiro porque eu passei pelas escolas. E segundo,
Porque meus filhos estão passando, e eu converso muito com meus filhos sobre os professores, as mensagens que eles estão passando, a matéria em si e tal, e às vezes a gente discute matéria, conversa sobre uma série de coisas. Então, eu procuro o quê? Sugar informações para mim avaliar as situações, até fazer comparação do passado com o presente. E aí eu imagino o que será o futuro. O que será o futuro, gente? Que depende desse presente. Então vejam, aí você tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo, e esse exemplo eu não posso deixar de citar. Você Rede Globo de televisão e outras emissoras. Então você vê as ideias que eles passam. Ah, uma cultura fictícia. Não interessa. Será que os nossos jovens estão preparados para receber essas informações fictícias? Essas mensagens fictícias? E quando eu chamo de fictícias é por quê? Porque ali você vê, por exemplo, num filme ou numa novela, pessoas que vivem bem, ganham bem, comem bem, moram bem e trabalham onde? Faz nada. Faz nada, só interpretam que estão numa empresa ali, sai a hora que quer, entra a hora que quer, é só interpretação. Muitos jovens não entendem isso. Muitas mulheres, moças, não entendem isso. Elas assistem essas novelas e elas assimilam como informações. A autora da novela, por exemplo, é mulher. Ela passa umas ideias com relação às mulheres totalmente equivocadas, que não somam culturalmente falando, que só denigrem a imagem da figura da mulher. Denigre o tempo todo a imagem da figura da mulher. Essa mulher que é tão importante para nós homens, que é nossa companheira, né, que tem que estar ali ajudando, contribuindo para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento enquanto pai de família. Então, são situações que nós precisamos ponderar. Né? Ah, mas não dá para bloquear, Cesário. Não dá para bloquear, mas aí eu volto naquela questão lá atrás. Dá para argumentar. Se você é um pai presente, uma mãe presente, dá para você argumentar, como eu argumento com os meus filhos. Ó, isso aí não existe. Ah, essa questão policial que eles estão colocando aí, o pai foi policial há 30 anos, isso não funciona dessa forma. Esses caras não pesquisaram direito, são totalmente... Mas é novela, é fictício, gente. É só para distrair a cabeça, mas tudo isso é mentira. E às vezes são mentiras, mentiras e mentiras e mentiras e mentiras que acabam se tornando verdades para jovens despreparados para receberem aquelas informações que são fictícias. Fictícias. Então, é preciso tomar muito cuidado, sabe? Né? Com o que eles pregam. Né? Com essa destruição da figura da mulher, principalmente da mulher brasileira. Sabe? E nós vamos falar sobre outras questões lá na frente. Não é questão de ser conservador, não é questão de... Não é nada disso. Sabe? Nós vivemos num país democrático, né? Onde você é livre, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você bem entender, certo? Desde que você respeite os direitos do seu próximo. O seu direito termina quando começa o do outro. É assim que funciona. Você não pode passar que nem um rolo compressor em cima dos direitos das pessoas. Né? Você tem que respeitar. Então, em se falando de mulher, é muito complicado. Veja, a nossa educação ela está falida, falida. Sabe? Até a educação privada ela está muito pobre. A educação privada está muito pobre. Ela deixa de fazer coisas importantes. Né? Por exemplo, com relação às drogas, volto a insistir. Quantas vezes o seu filho ou sua filha, né, ouviram orientações sérias de pessoas que realmente conhecem sobre o assunto dentro da escola deles? Orientações para evitar que eles se envolvam com o mundo do vício. Para que eles tenham curiosidades e sanem essa curiosidade com traficantes.
Vejam o PROERD. O PROERD, o Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, em que eu fui pioneiro, ajudei, com o maior prazer, que é uma honra para mim, ele funciona com crianças de quarta série primária. Eles adoram, eles aprendem, eles assimilam. E eles aprendem a dizer não para aquilo que não presta. Por que não trabalhar isso com os adolescentes, com as famílias? E ensiná-los a dizer não. A elevar a tua autoestima, o amor próprio, e ensiná-los a dizer não para as drogas. Aí você vai começar a dar prejuízo para os traficantes. Aí os traficantes não têm para quem vender droga, a tendência é mudar de profissão. Né? Vai ser ladrão. Vai fazer outra coisa. Então, gente, nós precisamos pensar muito com relação a isso. Refletir muito com relação a todas essas coisas. Porque se nós assim não o fizermos, fica difícil. Fica muito difícil. E a mulher, a figura da mulher me preocupa. E eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos preservá-la. Né? Ela precisa se autopreservar. Mas nós também precisamos preservá-la. E volto a repetir, insistentemente. Por conta das nossas filhas, por conta das nossas sobrinhas, nossas mães, nossas avós. São mulheres. Ou nós gostaríamos que fizessem com as nossas filhas, nossas sobrinhas? Eu não tenho filha, mas eu me dou, porque eu tenho sobrinhas. Que fizessem com elas as barbaridades que eu vejo por aí. Às vezes meus filhos recebem amigos e às vezes eu fico ouvindo de longe a conversação. Ah, aquela ali eu peguei. Ah, eu também peguei. Sabe? Parece um pedaço de carne, parece um... Sabe? E aí a gente fica vendo a situação das jovens, a forma como elas se exibem. Então, é difícil. Precisamos, sabe, tomar muito cuidado com isso. Eu vou encerrar essa postagem aqui, mas eu vou continuar. Por quê? Senão o assunto é longo e eu quero fazer isso hoje, porque faz 2 semanas que eu estou preparando isso. E eu vou fazer por etapa. O mesmo título, esse é 1, aí eu vou por 2, 3. Para quem tiver interesse em ouvir, eu agradeço. Agradeço de coração, tá? E me desculpem se falei demais, ok? A minha ideia é o quê? É ajudar. Né? É passar algumas noções para que nós possamos buscar um caminho de valorizar ainda mais a nossa mulher. Né? Dar a ela o respeito que ela merece. Sabe? É tudo o que eu mais quero. É contribuir nesse sentido. Beijo no coração de vocês.